por algum dano duvidoso? Tranquilo, tranquilo. Não, estou na monitoria 10. Vou começar a 11 e depois a 12. Tá certo, obrigada, professor. É para ter gravado no começo. Eu pensei que estava gravando. E agora? Deixa eu só passar um negócio aqui. Tudo bem. Certo. Bom, então vamos começar com a aula, certo? A gente vai estudar agora equações diferenciais ordinárias exatas, certo? Então, vamos começar com a definição. Uma equação desta forma, não? Aqui aparece uma função Q, que depende de x e y, certo? Vezes a derivada de y, mais P, uma função que depende de x e y, igual a zero. É chamada de equação diferencial ordinária exata se a derivada parcial de P com respeito a y é igual à derivada parcial de Q com respeito a x. Certo? Essa é a definição de uma equação diferencial ordinária exata. Mas tem outra forma de escrever esta equação, certo? Que é a seguinte, não? Observação. Observe que a derivada de y pode ser escrita da forma dy sobre dx, não? Certo? A gente vai pensar este daqui como um quociente, tá? dy sobre dx. Então, aqui, como é uma equação, você multiplica por dx, ambos lados. Como que vai ficar? Vai ficar dessa forma. Aqui você troca a ordem só, certo? Pronto. Então, a equação diferencial ordinária, certo? Dessa forma, é exata se a derivada parcial de P com respeito a Y é igual à derivada parcial de Q com respeito a X. Certo? Agora, aqui uma observação. O P de X, o P, não, de X e Y, sempre está do lado de dx. Ou multiplica, não? A dx. E o Q sempre do lado de y. Certo? Então, aqui vai ser o quê? A derivada parcial de P com respeito a y, né? Olha, o P está do lado de dx. Então, calcula a derivada parcial de P com respeito a outra variável, não x, a y. Aqui. Ela tem que ser igual à derivada parcial de Q com respeito a que variável? A outra variável, x. X daqui, certo? Então, se satisfaz isso, então a equação diferencial ordinária é exata. Tudo bem. Temos aqui exemplos, certo? Aqui dois exemplos. O primeiro exemplo, verifique se esta equação é uma equação diferencial ordinária exata. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar o P e o Q. Então, quem vai ser o P? Como você encontra aqui o P? Esta é a equação diferencial ordinária. Certo? Então, como eu falei, não? O P sempre está do lado de dx. Está multiplicando a dx. E o Q sempre do lado de dy.
Pronto, então aqui você vai ubicar o dx. Está aqui. O que está multiplicando o dx? X vezes y quadrado. Pronto, esse vai ser o P. P de xy. Quem vai ser o quê? O que multiplica a dy. Este vai ser o quê? X quadrado vezes y mais y quadrado. Pronto. Aqui temos o P e o Q. Tudo bem. Agora eu quero verificar as derivadas parciais, não? A derivada parcial de P com respeito a que variável? Y, não a X. Ela tem que ser igual à derivada parcial de Q com respeito a X. Vamos verificar. Quem é a derivada parcial de P com respeito a Y? Neste caso. Lembre que X é constante, hein? X é constante. Então, quem é a derivada parcial de P com respeito a Y? Este daqui vai descer, aqui ficaria Y elevado a 1. 2xy. Quem que é a derivada parcial de Q com respeito a X? Neste caso, Y constante. Certo? Então, aqui vai ser 2xy mais a derivada aqui vai ser 0 com respeito a X. Pronto. Então, as derivadas parciais de P com respeito a Y é igual à derivada parcial de P com respeito a X. São iguais. Se elas são iguais, então a equação diferencial ordinária é exata. Certo? Alguma pergunta? Aqui tem mais um exemplo. Observe aqui. Verifique se esta equação diferencial ordinária é uma equação diferencial ordinária exata. Então, quem vai ser o P e quem vai ser o Q? Quem que vai ser o P? Dá para encontrar o P aqui? O P em x, y. Essa. Dá para encontrar o P? Então, como que você encontra o P? Primeira coisa, você vai ubicar o dx. Ubique o dx. Está aqui. Pronto, aqui está o dx. O que multiplica a dx? Tudo essa parte daqui. Pronto. Esse vai ser o P de xy. Agora, ubique o dy. O que multiplica dy? Esta função. Esse vai ser o quê? Pronto. Temos aqui o P e o Q. Certo? Tudo bem. Agora temos que verificar se a equação diferencial ordinária é de O exata, não? Então, temos que calcular a derivada parcial de P com respeito a Y. Quem que é a derivada parcial de P com respeito a Y? Se você percebe, quando você deriva com respeito a Y, X constante. Então, aqui tudo é constante. Quem que é a derivada parcial com respeito a Y? Vai dar 0. Agora, o quê? Quem que é a derivada parcial de Q com respeito a X? Neste caso, Y é constante. Então, a derivada parcial de Q com respeito a X vai dar 0. Como são iguais, a equação diferencial ordinária é exata. Certo? Alguma pergunta? Certo? Tudo bem. Então, a gente já sabe verificar, não? Quando que uma equação diferencial ordinária é uma equação diferencial exata. Certo? Claro, agora temos um problema. Como encontrar
a solução, não? A partir desta equação, como encontro o y? Não? Lembra que o y é a solução geral, não? Certo? Então, vamos ver aqui. Como que a gente encontra a solução geral de uma equação diferencial exata? Bom, está aqui. Método de solução de uma equação diferencial ordinária exata. Ou seja, como encontrar o y? Não? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, uma solução da EDO exata, dessa forma, é dada da seguinte forma. Lembre que z é exata, então a derivada parcial de P com respeito a Y é igual a derivada parcial de Q com respeito a X, né? Porque é exata, certo? Então, o primeiro passo, temos que encontrar uma função H de R2 em R. A primeira coisa. Tal que a derivada parcial de H com respeito a X é P. E a derivada parcial de H com respeito a Y é Q. Tá? Encontremos essa função. Esse é o primeiro passo. Certo? O segundo passo, certo? Vai ser integrar em relação à variável x esta equação. Certo? Aqui a gente vai integrar com respeito a x. Então, quando você integra aqui a integral indefinida, a integral aqui quem vai ser? A integral da derivada parcial de h com respeito a x. Tem que ser h. Aqui a integral de p de x, y, dx, mais uma constante. Essa constante, como estamos integrando com respeito a x, esta constante depende de y. Tá? Eu botei aqui, aqui embaixo, olha. Temos a equação, a gente vai integrar com respeito a x, ambos lados, certo? Aqui a integral vai ser h em xy. E aqui vai ser mais uma constante. Essa constante depende de y, como estou chamando de f em y. Certo? Tudo bem. Então, aqui o problema é encontrar o f em y, porque o p, eu conheço o p. P e Q a gente conhece, é da equação diferencial ordinária. Então, aqui a gente vai conhecer. O problema é encontrar o f de y. Pronto, terceiro passo. Então, derivar em relação à variável y a equação anterior, esta equação. A gente vai derivar aqui com respeito a y. Vamos derivar. A derivada com respeito a y, aqui a derivada com respeito a y, de uma soma, não? De funções, é a soma das derivadas, não? A derivada com respeito a y, está aqui, mais a derivada com respeito a y. Como aqui não depende de x, é a derivada usual. Certo? Bom, agora, lembre que a equação diferencial ordinária é exata. Então, a derivada parcial de h com respeito a y, quem vai ser? É o Q, não? Tá? Vai ser Q. Porque é exata, não? Certo? Pronto. A partir daqui, certo? O quarto passo. A partir daqui, você vai encontrar o f de y. Aqui. Você encontra aqui o f de y. Certo? Desta equação. Você vai encontrar. Certo? O quinto passo, a solução geral, não? Y, é definida pela seguinte equação. Você encontrou H. Então, H em x, y, você vai fazer igual a uma constante C. Certo? Então, esse y que aparece aqui na equação, você vai tentar isolar o y aqui. Esse y vai representar a solução geral. Certo? Aqui, na verdade, aqui são curvas de nível, não? Não sei se em cálculo 2, não? Alguém viu? É igual a uma constante,
o conjunto aqui de soluções é chamado de curva de nível. Acho que aparece em cálculo 3, não? Dada uma função de duas variáveis, por exemplo, quando C é igual a 1, você encontra a curva de nível, não? C é igual a 3. Cálculo 2, professor. Cálculo 2, não? Pronto. Esse daqui, são as curvas de nível, não? Certo? Claro, isolando y, você vai encontrar a solução geral. Bom, então, vamos ver aqui um exemplo, tá? Como que a gente encontra a solução geral. Um pouco. Tudo bem. Esta é a equação diferencial ordinária. Então, aqui temos que ubicar, encontrar o P. E o Q. Quem vai ser o P? Você olha o dx, e você vai encontrar o P. O que multiplica a dx. Este vai ser o P. Quem vai ser o Q? Olha o dy, o que multiplica a dy vai ser o Q. Certo? Pronto. Então, temos o P e temos o Q. Temos que verificar se essa equação diferencial ordinária é uma equação diferencial ordinária exata. Então, calculamos a derivada parcial de P com respeito a Y. Quem que é a derivada aqui? A derivada de P com respeito a Y, x é constante, hein? Então, aqui vai ser 0, aqui vai ser 3, y quadrado. Pronto, está aqui. Agora, a derivada parcial de Q com respeito a x, y constante aqui, vai ser 3y quadrado. Pronto, são iguais. Se são iguais, a equação diferencial ordinária é exata. Certo? Tudo bem. Vamos ver aqui. Então, agora, encontremos a solução da EDO exata. Vamos seguir os passos. Primeiro passo, encontrar uma função h, tal que a derivada parcial de h com respeito a x, não? A derivada parcial de h com respeito a x é p, e a derivada parcial de h com respeito a y é q. Claro, o p a gente conhece, não? Quem vai ser o p? 5x quadrado mais y cubo. O q a gente conhece? 3xy quadrado. Certo? Então, a gente conhece o P e o Q. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, temos que integrar esta equação com respeito a x. Certo? Claro, neste caso, a derivada parcial de h com respeito a x é P. Eu conheço o P, não? 5x quadrado mais y cubo. Então, integrando com respeito a x, certo? Ambos lados. Vamos aqui. Aqui a integral sempre vai ser h em x, y. Quem que é a integral aqui, com respeito a x? Aqui vai ficar x elevado a 3 sobre 3. Está aqui. Com respeito a x, isto é constante, hein? Isto é uma constante. Então, quem vai ser aqui a primitiva, a integral? X vezes a constante. Mais uma constante. Esta constante vai depender de y. Estou chamando de f em y. Pronto. Esse é o h. Então, aqui o problema é encontrar o f. Quem que vai ser o f em f em y? Bom, o terceiro passo, derivar em relação à variável y, a equação anterior, esta equação. Temos que derivar em relação a y. Vamos ver. Então, aqui seria a derivada de h com respeito a y, tudo bem. Vou derivar aqui com respeito a y, x constante, hein? Então, aqui vai ser 0, aqui vai ser 3xy quadrado. Mais a derivada com respeito a y, aqui vai ser a derivada de f, né? Agora, por outro lado, a derivada parcial de h com respeito a y, ele vai ser o quê, não? E quem vai ser o quê? 3x quadrado vezes y quadrado.
Pronto. A partir daqui, você vai encontrar o f em y. Aqui a diferença vai dar 0. A derivada de f, claro, a derivada com respeito a y é igual a 0. Quem que vai ser a constante? Quem que vai ser o f em y aqui? Como encontro aqui o f em y? Qual que é a função que depende de y? Tal que a derivada de 0. Lembre que f depende de y, não? Então, quem que é a função f em y, tal que a derivada é igual a 0. Pega a mais simples possível. Vai ser f y igual a 0. É claro, não? Quem é a derivada aqui? Vai dar 0. Este vai ser f y. Então, como que fica h? H vai ficar desta forma, mais f em y, vai ser 0. Pronto, este vai ser h. Certo? Agora, observe o seguinte. Tudo bem, neste caso, a derivada de f em y deu 0. Você encontra o f em y, vai ser 0. Você pega a mais simples possível, tá? Mas pode acontecer que a derivada de f em y seja a seguinte forma. Olha, aqui embaixo. Vamos supor que a derivada de f em y é igual a y elevado a 3 mais cosseno de y. Suponha isso. Como que você encontra f em y? Vai ser uma função na qual a derivada coincide com isso, não? Como que você encontra isso? É simplesmente integrando, não? A integral indefinida de esta função com respeito a y. Calcula a integral daqui com respeito a y. Y elevado a 4 sobre 4, mais, quem que é a primitiva dessa função? Seno de y. Pronto, essa é a função f em y. Certo? Depois disso, você coloca aqui, não? Mais a função, não? F em y. Neste caso, é 0, hein? Tudo bem. Certo? Pronto. Então, você encontrou o h. O quinto passo é a função y, definida pela equação h, igual a uma constante, é a solução geral da EDO. Tudo bem, então. A gente pega a equação h, faz igual a c. A partir daqui, você vai isolar o y, porque representa a solução geral. Vamos ver, se dá para isolar. Este daqui está com mais, passa com menos. Tá aqui. Esse x passa a dividir aqui. Dessa forma. Y cubo. Então, y vai ser raiz cúbica de c sobre x menos 5x quadrado sobre 3. Essa é a solução geral. Claro, neste caso, o y dá para isolar. Mas tem equações que são complicadas. Então, você pode deixar aqui, não? É só falar, não? Isolando o y, a gente encontra a solução geral. Tá? A partir daqui. Alguma pergunta? Por enquanto, não, professor. Olha que a terceira prova é o dia 10, já está perto, já. Esta semana na outra. Já está perto, já. Professor, se eu puder repetir o processo novamente aí dessa questão aí, eu ficaria grato. Temos tempo ainda aqui. Observe aqui, primeiro. Vamos aqui ver. Aqui, vamos ver. Então, esta é a equação diferencial ordinária. Certo? A partir daqui, você vai encontrar o P e o Q. Quem vai ser o P? Sempre o que multiplica dx. Este vai ser o P. Quem vai ser o Q? Que multiplica a dy. 3x quadrado, y quadrado. Pronto, você conhece o P e o Q. Temos que verificar se a equação diferencial ordinária é exata. Então,
Calculemos a derivada de P com respeito a Y. Se calcula, vai dar 3y². Calculemos a derivada de Q com respeito a X. Vai dar 3y². Agora, vocês têm que lembrar as derivadas parciais, hein? Como calcular as derivadas parciais? Isso também é importante. Tá? Tem que lembrar isso. Pronto, então você provou que a derivada parcial de P com respeito a Y é igual à derivada parcial de Q com respeito a X. Pronto, então a equação diferencial ordinária é exata. Certo? Então, o problema aqui é como encontrar a solução geral. Vamos ver aqui. Então, agora encontremos a solução da EDO exata. O primeiro passo é encontrar uma função h, tal que a derivada parcial de h com respeito a x é p e a derivada parcial de h com respeito a y é q. Certo? Agora, tem problemas, tem equações diferenciais ordinárias que você pode encontrar diretamente h. Certo? Se a partir daqui você encontra h diretamente, você vai no passo 5. Tá? Porque tem alguns problemas que dá para encontrar o h. Certo? Pronto, então, o problema aqui é encontrar h. Quem vai ser esse h? Certo? Bom, o P eu conheço, está aqui. O Q eu conheço, está aqui. Pronto? Estamos aqui, as duas equações. Eu quero encontrar h. Pronto, aqui. O segundo passo é integrar em relação à variável, não x. Aqui. Aqui também. Aqui temos que integrar com respeito a x. Então, a integral aqui, a integral aqui. Aqui, quando você integra com respeito a x, é sempre h em xy. H em xy. Certo? Tudo bem, mais uma constante, tudo bem. Aqui, a integral desta função. Com respeito a x, hein? Com respeito a x, aqui vai ficar 5x³ sobre 3. Mas, este daqui é constante. É como se fosse um número 5 aqui. O 8, né? Quem que é a primitiva aqui? Vai ser x vezes a constante, né? Está aqui. Certo? Mais uma constante que depende de y. F em y. Tudo bem. Até agora, eu não consegui encontrar h, não? Porque está faltando o f, não? Em y. O terceiro passo é derivar essa última equação com respeito a y. Aqui. Temos que derivar esta equação com respeito a y. A ambos lados, não? Então, a derivada parcial de h com respeito a y é igual a derivada parcial de h com respeito a y aqui. De uma soma de funções. É a soma das derivadas parciais, não? Com respeito a y. Então, aqui a derivada com respeito a y é 0. A derivada com respeito a y, 3xy². Mais, aqui a derivada, é a derivada usual, não? Certo? Tudo bem. Agora, por outro lado, a derivada parcial de h com respeito a y é o quê, não? Lembrem aqui a fórmula? A derivada parcial de h com respeito a y vai ser o quê? E o que a gente conhece, não? 3x vezes y². A partir daqui, encontremos o f em y. Está com mais, passa com menos. Então, a derivada de f, y, é igual a 0. Como você encontra o f em y? É 0, não? Certo? F em y vai ser 0. Por isso que eu falei, neste caso, tudo bem. Aqui vai ser, f em y vai ser 0. Mas vamos supor que a derivada de f em y, vamos supor, é esta função. Então, como você encontra o f em y? Você vai integrar, não? Esta função com respeito a y. Você vai integrar. Certo? Então, vai dar que y elevado a 4 sobre 4 mais seno de y. Pronto, você encontrou o f em y. Depois, você coloca na
na equação de H, não? Lembra que H em x e y vai ser este daqui mais f em y. No nosso caso, f em y vai ser 0. Pronto, então encontrei H. O quinto passo, o que é esse quinto passo? Você faz o H igual a uma constante. Depois você isola o y. Isolando o y, esse y representa a solução geral. Certo? Tudo bem, tem equações que não dá para isolar. Você pode deixar aí. Tá? Você pode deixar. Tá? Você só fala que y é a solução, não? É dada isolando o y, não? Desta equação. Aí você encontra a solução geral. Certo? Mais uma pergunta? Alguma dúvida? Claro, você tem que usar este método, né? Usem este método. Eu não sei se tem outros métodos na internet, mas usem este método. Tá? Não esqueçam, né? Tudo bem. Agora a gente vai estudar equações diferenciais ordinárias de ordem superior. Tá? Claro que a gente não vai estudar qualquer equação diferencial ordinária, não? De ordem superior. A gente vai estudar equações diferenciais ordinárias lineares. Lineares de ordem superior. Então, eu vou introduzir aqui a definição de o que é uma equação diferencial linear de ordem superior. Então, vamos ver aqui. Primeiro, lembremos que uma equação diferencial ordinária linear de primeira ordem é dessa forma, não? Por definição, não? Aparece a primeira derivada de y, mais uma função que depende de x, multiplica y, menos uma função que depende de x, igual a zero. Certo? Essa é uma equação diferencial linear de primeira ordem. Então, como seria uma equação diferencial ordinária linear de segunda ordem? Se você compara da primeira ordem, olha, de primeira ordem, dessa forma. De segunda ordem, tem que aparecer a segunda derivada, não? Então, uma equação diferencial ordinária linear de segunda ordem, aparece a segunda derivada, mais uma função que depende de x, que multiplica a derivada de y, mais uma função que depende de x, que multiplica y, menos b de x, igual a zero. Certo? Então, essa é uma equação diferencial linear de segunda ordem. Então, como seria uma equação diferencial ordinária linear de terceira ordem? A forma é quase parecida, tá? É quase parecido. Tem que aparecer a terceira derivada. Então, vai ser de que forma? Aparece a terceira derivada, uma função que depende de x e que multiplica a segunda derivada, uma função que depende de x que multiplica a primeira derivada, uma outra função que depende de x que multiplica y, menos b de x igual a zero. Pronto. Essa é uma equação diferencial ordinária linear de terceira ordem. Certo? Bom, então, como que seria uma equação diferencial ordinária linear de ordem n? Bom, tem que aparecer a derivada de ordem n, né? Pronto. Aparece aqui a derivada de ordem n, mais uma função que depende de x, vezes a derivada de ordem n menos 1.
mais uma função que depende de x vezes a derivada de ordem n menos 2, mas continua assim. Aqui vai decrescendo. Uma função que depende de x vezes y menos b de x. Pronto. Isso é uma equação diferencial linear de ordem n. Certo? Então, a gente vai estudar equações diferenciais lineares de ordem 2. De ordem 2 só, por enquanto. Até ordem 3, não? Tudo bem, dá para resolver. Certo? Então, o problema vai ser como encontrar a solução geral de uma equação diferencial de ordem 2 ou 3. Certo? Alguma pergunta? Bom, a gente fica por aqui então, tá? Eu vou terminar ainda de corrigir as provas ainda. Esta semana estou com muita coisa ainda, tá? Mas vou tentar terminar hoje de corrigir as provas. Tá bom? Tá certo, professor, sem problema. Tá? Tudo bem. A gente fica por aqui então, tá? Boa noite. Boa noite. Tá certo. Professor, só uma perguntinha rápida. A lista que o senhor passou hoje, é em relação a esses exercícios, não é isso que o senhor deu até aqui? Ou... Isso, até hoje, né? Até hoje. Tá bom, ainda, então. Ainda falta outra lista ainda. Tá na próxima semana, não? Tá bom, sábado, então. Certo? Até mais, professor. Obrigado. Tá bom, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor.